Capítulo 1. Um preço a pagar. Eu estava sendo treinada como bruxa quando conheci Tom Ward, o aprendiz do caça-feitiço, e deveríamos ser inimigos. No entanto, após um início incerto, nos tornamos amigos. Lutei contra as trevas ao lado dele, e foi nessa época que aprendi a terrível verdade sobre a minha origem. Eu era uma das filhas do maligno, e Liz Elsuda era minha mãe. No entanto, continuei ajudando Tom e o velho Gregory. Apesar do meu passado, eu me recusei a ser atraída para o escuro. Lutamos juntos contra o maligno, com a ajuda de Grimalkin, a feiticeira assassina. E por fim, desferimos um golpe terrível. Cortamos sua cabeça e amarramos o seu corpo com lanças de prata, para que ele ficasse preso em sua carne morta. Sabendo que seus servos nos perseguiriam incansavelmente, Grimalkin fugiu com a cabeça do maligno embrulhada em uma bolsa de couro, lutando contra qualquer criatura das trevas que encontrasse. Seria apenas uma questão de tempo até que ela fosse capturada. Eu tinha certeza. Nem mesmo a poderosa feiticeira assassina poderia derrotar tantos seres das sombras. Depois que matassem Grimalkin e recuperassem a cabeça, eles a levariam de volta para a Irlanda e a reuniriam com o resto do corpo do maligno. Então, ele seria libertado no mundo, mais uma vez, e uma nova era de escuridão e terror começaria. Há apenas uma chance de detê-lo, destruí-lo, de uma vez por todas. Meu amigo Tom Ward deve realizar um ritual de sacrifício à meia-noite do próximo Halloween. Agora, há menos de 4 meses, ele usará 3 lâminas, conhecidas como Espada de Herói. 2 dessas armas já estão em sua posse. A terceira está escondida no escuro e cabe a mim recuperá-la. Os detalhes do ritual foram comunicados a ele por sua própria mãe, que foi a primeira e a poderosa de todas as feiticeiras lâmias. Ela morreu na Grécia, lutando contra a Ordin, um dos deuses antigos, mas seu espírito ainda é forte e ela nos apoiou em nossa luta contra o maligno. Mas havia algo sobre o ritual que Tom tinha escondido de mim, algo que eu tive que descobrir por mim mesmo. Envolve um sacrifício e a vítima deve estar consentindo. Alguém deve morrer, e Tom terá que sacrificar a pessoa que ele mais ama no mundo. Esse alguém sou eu. Então, adentrei nas trevas para encontrar a adaga chamada Dolorosa, a lâmina que eventualmente será usada para me matar. Apenas uma coisa é pior que a escuridão, não é mesmo? E é isso que está lá dentro. As coisas que chamam isso de lar. Muitos dos meus inimigos estariam por lá, servos do maligno. Então usei minha magia para me tornar invisível, insegura de sua eficácia. A escuridão é de onde a magia vem, e a morada dos deuses antigos, e eu estava sozinha. Eu já estive lá uma vez antes, arrebatada pelo maligno, como todos os deuses antigos. Pan tem sua morada lá, um território que pertence apenas a ele. Ele me resgatou e me trouxe de volta ao mundo acima. Pan, como alguns outros, quer ser deixado sozinho, completamente sozinho. E não é gentil com invasores. Se eu encontrasse um caminho para o domínio de Pan, nenhum dos meus inimigos estaria me esperando lá. Claro, não havia garantia de que dessa vez, em retaliação, ele não iria me destruir. Pan pode aparecer em 2 aspectos. Um deles,
que eu gostaria de nunca conhecer. É terrível. A própria visão daquele rosto deixaria qualquer um louco. A outra forma era que eu esperava poder conversar. Entrar no domínio de Pan com minha poderosa magia deve ser relativamente fácil. Ele mora principalmente nas trevas, mas também é o Deus da natureza. Sua casa nunca está tão longe do nosso mundo. Qualquer pessoa que esteja sozinha em uma floresta já sentiu sua presença. Há momentos em que tudo fica parado e silencioso. Tudo que pode respirar parece prender a respiração. Não há farfalhar na vegetação rasteira, nem mesmo uma brisa. Apenas uma sensação de uma presença invisível gigantesca. O que significa que Pan está próximo. Então, fui para uma área arborizada a sudeste de Chipenden, não muito longe do rio Ribble. Se voltasse sã e salva com a adaga, não teria muito tempo para encontrar Tom Ward. Depois de escolher um local isolado, sentei-me na grama, encostada contra o tronco de uma árvore. Eu estava com medo. Todo meu corpo tremia. Respirei fundo, devagar e profundamente para me acalmar. Então, eu esperei que as condições ficassem favoráveis. Aconteceu muito perto do anoitecer. Tudo ficou quieto e silencioso, como eu previa. Pan estava por perto. Era como se ele estivesse logo atrás de uma cortina, tão perto que eu poderia tocá-lo. Usei minha magia e tentei entrar no domínio dele. Foi muito mais difícil do que eu esperava. Levei muito tempo para encontrar uma maneira de entrar. Era como tatear uma pequena fechadura numa porta gigantesca com os olhos vendados. Foi difícil localizar e resistiu às minhas tentativas, por tanto tempo que achei que certamente falharia. Então, de repente, cruzei o limiar invisível, com uma mistura de sentimentos, euforia pelo meu sucesso, nervosismo ao entrar no domínio de Pan e um toque de medo. Eu estava parada perto de um lago que brilhava em um verde reluzente. No entanto, não refletia luz, pois o céu acima era escuro. Tudo ao meu redor emitia aquele brilho, até os troncos das árvores. Verde, a cor da natureza, é a cor de Pan. Na margem do rio havia juncos altos, e além deles, na margem oposta, mudas de freixo, mas tudo estava absolutamente imóvel. Nada se mexia além do meu peito, que estava subindo e descendo rapidamente. Respirei fundo 3 vezes, tentando desacelerar meu coração. Eu tinha que manter a calma. Além das árvores de freixo, eu distinguia à beira de uma floresta de árvores altas com folhas envelhecidas de uma espécie que eu não conhecia. Elas estavam em plena floração, como no começo da primavera. As flores não eram rosas e nem brancas, mas verdes também. Era como se essa floresta estivesse viva, ouvindo minha respiração ofegante e as batidas desordenadas do meu coração. A palavra pânico vem do nome Pan. Disse que aqueles a quem ele parece, em sua forma terrível, experimentam um forte sentimento de pavor com sua proximidade. Poucos sobrevivem para contar a história. Ele estava se aproximando nesse aspecto agora? Se fosse esse o caso, não estava sentindo medo. Naquele momento, ouvi altas e finas notas musicais à distância. Poderia ser Pan, em sua forma mais benigna, tocando seus canos de junco? Eu poderia esperar o melhor. Então contornei o Lago Verde, cruzei a linha de freixos e entrei na floresta. Guiada pela melodia, cheguei à beira de uma vasta clareira coberta de samambaias
No centro, elas haviam sido esmagadas por muitas criaturas: lebres, coelhos, ratos, ratazanas, um par de texugos e uma raposa vermelha com uma cauda espessa. Acima deles, os galhos se curvavam sob o peso de uma multidão de pássaros. Todos estavam em silêncio e imóveis, presos à fonte daquela música requintada. Ele parecia um jovem garoto, de rosto pálido e cabelos loiros. Pan estava sentado em um tronco, tocando sua flauta de canos de junco, exatamente como eu me lembrava dele. Suas roupas pareciam ser feitas de grama, folhas e cascas de árvore, e o seu rosto parecia humano, se não fosse por suas orelhas alongadas e pontiagudas despontando por entre seus longos cabelos despenteados. Notei também que suas unhas dos pés descalços eram verdes e tão compridos que se curvavam em espiral. O deus antigo virou-se para mim e parou de tocar. Imediatamente, o encanto da sua música foi quebrado e as criaturas da floresta fugiram, enquanto uma nuvem de pássaros subia para o céu, fazendo os galhos dançarem no alto. No momento seguinte, estávamos sozinhos. Ele olhou para mim. Seu rosto começou a se distorcer em uma expressão bestial que me encheu de um terror gélido. O garoto adorável estava prestes a desaparecer e eu enfrentaria seu outro aspecto terrível. "Por favor", eu gritei. "Eu sou Alice. Você não se lembra de mim? Você me ajudou uma vez antes. Por favor, me escute. Eu não quero te ofender. Me perdoe." Para meu alívio, a transformação cessou e o jovem reapareceu, mas seu rosto estava extremamente sério, sem a sombra de um sorriso. Então, com um olhar zangado, ele me chamou com uma voz seca. "Eu acho você muito ousada. Diga-me, por que eu não devo matá-la agora mesmo?" "Não tenho mais intenções", disse-lhe. "Perdoe-me por entrar sem permissão. Sou muito grata pela ajuda que você me deu há algum tempo, e preciso da sua ajuda novamente. Eu tenho que buscar um objeto no escuro, e aqui é o único lugar em que eu poderia entrar com segurança. Os muitos inimigos que me esperam nunca ousariam entrar em seu domínio. Mas você se atreveu, e há um preço a pagar por essa presunção." "Pagarei o que quiser, desde que você me deixe viver. Eu não tenho medo da morte. Toda criatura deve morrer um dia. Mas eu absolutamente preciso encontrar uma lâmina escondida sob o trono do maligno. Apenas me guie até a fronteira de seu domínio, e depois permita que eu escape pelo caminho que me trouxe até você." Pan parecia intrigado. "Por que essa lâmina é tão importante para você?" Eu descobri muito tarde que deveria ser sacrificada, após Tom Ward ficar inconsciente durante seu confronto contra Siskoy, o deus vampiro. Acabei encontrando dentro de seu bolso uma carta e depois de lê-la diversas vezes eu memorizei cada palavra. Não vi motivo para não revelar a verdade ao deus. Afinal, ele já sabia como havíamos impedido o maligno. E foi esse enfraquecimento do poder do maligno que permitiu a Pan me trazer de volta ao mundo acima. 3 itens sagrados serão necessários para Tom Ward realizar o ritual que destruirá o maligno de uma vez por todas. As espadas de herói, forjadas pelo velho deus ferreiro. "Conheço essas armas", disse Pan. "Elas trouxeram muitos males e causaram muito sofrimento aos seres humanos. Qual deles está escondido no escuro?" "Tom já possui a lâmina do destino e corta-ossos. A que estou buscando é chamada Dolorosa", disse a ele. "Ah, mas a espada da tristeza é de longe a pior das 3. Seria melhor para a humanidade se não fosse devolvida ao seu mundo." "Ao usá-la, podemos destruir nosso pior inimigo." Balançando a cabeça lentamente, Pan olhou para mim, com um olhar de pena. "Pequena humana tola, você não pode ver o que vai acontecer? Você pode destruir o maligno, mas não destruirá as trevas, pois eles sempre se oporão à luz.
Acabe com a situação atual e um novo equilíbrio será estabelecido. Se você derrubar a entidade mais poderosa do escuro, outra tomará seu lugar. Não era o tipo de discurso que eu queria ouvir. Eu iria sacrificar minha vida por nada. No entanto, o Deus estava falando a longo prazo. Eu estava lutando pelo presente. O futuro não me preocupava. O que tem que acontecer, vai acontecer, e eu não posso evitar. Mas nós já atacamos o maligno e o machucamos muito. Se ele recuperar seus poderes, sua vingança será terrível. Não tenho medo por mim mesma, por Tom ou pelo velho Gregory. Mas o mundo inteiro sofrerá. Devemos a todo custo realizar o ritual. Depois do Halloween, ou será tarde demais? Pan olhou fixamente para mim por um longo tempo e meus joelhos cederam. Por um momento considerei usar o poder da minha magia, mas sabia que não tinha chance contra nenhum dos deuses antigos nas profundezas de seu território. Ele poderia me matar ali mesmo, e tudo que eu fizesse seria em vão. Finalmente, ele me deu um breve aceno de cabeça. Conte-me sobre esse ritual, ele ordenou. Será realizado em uma colina especial no condado, chamada Wardstone. É preciso construir uma fornalha lá, expliquei. A adaga chamada corta-ossos, que foi muito bem nomeada, será a lâmina que cortará os polegares da vítima, o direito e depois o esquerdo. Ela não deve gritar, por mais intensa que seja sua dor. Caso contrário, o sacrifício falhará. Então seus ossos devem ser atirados no fogo. A outra lâmina, a que eu vim buscar, será usada para cortar o coração da vítima, que também será jogado, ainda batendo nas chamas. Você usa as palavras sacrifício, polegares, coração da vítima, como se fossem sobre outra pessoa. Mas é você quem terá que suportar esses horrores. Você não sabe disso? Pan perguntou. Eu assenti, e incapaz de encarar seu olhar feroz, abaixei os olhos. Eu sei disso. Falar sobre isso de maneira desapegada é a única maneira de aceitar essa ideia. Você se considera capaz, mas quando chegar a hora, suportará tal tortura? No instante em que a lâmina cortar sua carne, seu corpo pode te desobedecer e você irá gritar de qualquer maneira. Para vocês, seres humanos fracos, existem algumas coisas que são simplesmente impossíveis de suportar. Farei o meu melhor. É tudo que pode ser pedido de mim. Pan assentiu e pareceu menos zangado. Quando ele falou novamente, sua voz era mais branda. Você pode ser tola, jovem humana, mas é corajosa. Vou acompanhá-la pelo meu território para levá-la à próxima etapa da sua jornada. Andamos em silêncio entre as árvores. Pan, 5 passos à minha frente. Nada se movia ao nosso redor. Nossa jornada parecia interminável para mim, pois era difícil julgar a passagem do tempo nas trevas, e isso foi uma preocupação. Aprendi com a minha incursão anterior que o curso do tempo era diferente aqui. Eu acreditava que tinha sido prisioneiro do maligno por muitos anos, quando apenas algumas semanas haviam se passado. Pelo que eu sabia, o tempo poderia estar passando mais rapidamente no condado, onde agora restavam apenas 4 meses antes do Halloween. Mesmo se eu trouxesse de volta a adaga, talvez eu voltasse tarde demais. A floresta estava diminuindo. Agora, mudas e arbustos substituíram as grandes árvores antigas. Vi uma vasta planície, disforme à minha frente, dividida por um caminho que começava logo além da última árvore. Além do brilho verde da floresta, era possível avistar um território escuro no qual havia apenas um caminho estreito recortado por pequenas pedras brancas. Preciso deixar você agora, Disse Pan. siga o caminho branco através do abismo que fica entre cada domínio.
Isso levará você para o próximo. Aquele é o do maligno? Perguntei. Pan balançou a cabeça. Quem sabe? Nada é estável no escuro. Seus territórios mudam constantemente de lugar. Se após a conclusão da sua missão você voltar para cá, eu ajudarei a retornar ao mundo de onde você veio. Mas lembre-se, você entrou no meu domínio sem ser convidada. Exigirei que você pague o preço de sua presunção. Examinei o caminho por um momento. Quando me virei para perguntar a Pan qual era o preço, ele já havia sumido. Eu não estava me mexendo. No entanto, a floresta atrás de mim estava encolhendo rapidamente, até não ser maior do que a lua vista da terra. Um momento depois, não era maior que uma estrela. Então ela simplesmente desapareceu. Ela tinha ficado menor ou se afastado. Era impossível dizer. Eu estava sozinha, e agora ao meu redor só havia escuridão. Cheirei 3 vezes, procurando por perigo. Tudo parecia bem, então entrei no caminho e comecei a andar, as pedras sendo trituradas a cada passo cauteloso dos meus sapatos pontiagudos. Era perfeitamente reto, tornando-se cada vez mais apegado, até que a distância parecia não ser mais do que uma linha tênue. Apenas as pedras brancas eram visíveis. Comecei a andar mais rápido, acelerando meu passo. Novamente, foi difícil julgar a passagem do tempo, e não sei quanto tempo andei quando ouvi um uivo distante em algum lugar à minha esquerda. Parecia o grito de caça de um lobo ou outro grande predador. De repente, assustada, aumentei um pouco meu ritmo, alerta. Percebi o barulho alto dos meus sapatos no caminho de cascalho. Se fosse algum tipo de lobo e não tivesse sentido meu cheiro, certamente o som dos meus passos o traria na minha direção. Decidi continuar andando ao lado do caminho e não exatamente por ele. No entanto, no primeiro passo, meu sapato esquerdo afundou no vazio. Não havia nada lá. Sem chão. Pan havia dito que havia um abismo se estendendo entre todos os domínios. Em outras palavras, era um nada sem fundo. Avançando na escuridão, girei meus braços para recuperar o equilíbrio e caí de volta no caminho. Então, com o coração batendo forte, após escapar por um triz, me ajoelhei e olhei para baixo. Eu não conseguia ver nada. Por todos os lados só havia escuridão absoluta. Com a mão esquerda, abaixei-me, mas não senti nada. O que poderia fazer se não continuar minha jornada na Estrada Branca? Assim que meu coração voltou ao seu ritmo normal, parti novamente, meus passos esmagando o cascalho. Que explicação poderia ser dada para esse fenômeno estranho? Ou o chão se foi ou o caminho foi elevado. Nesse caso, o que sustentava? O grito do predador ecoou novamente, muito próximo, mas veio de baixo. Então segui em frente. A criatura não poderia me alcançar, a menos que encontrasse uma maneira de subir até mim. Logo ouvi o uivo mais uma vez, mais alto e mais próximo. Imediatamente fiquei nervosa. Estaria ele à espreita? Eu andei ainda mais rápido, me perguntando que tipo de criatura estava em meu encalço. Eu estava sendo caçada? Era algum tipo de demônio? Eu olhei para trás. Ao longe, pude ver algo andando em minha direção de 4. Parecia um cachorro pequeno. Talvez parecesse assim por causa da distância. Eu comecei a correr. As pedras rolando sob meus pés me atrasaram. Escorreguei e quase caí de cabeça. Arrisquei outro olhar para trás. Imediatamente me arrependi. A fera parecia muito grande e estava ganhando terreno. Um detalhe incomum me ocorreu. Seu rosto bestial era o de um lobo, mas sua expressão era astuta, ardilosa e quase humana. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia quem estava me perseguindo. Era o Crete, a criatura que havia sido criada pelas bruxas para matar Grimalkin e recuperar a cabeça do maligno. Ele, que foi gerado pelo demônio Tanakh, possuía grandes poderes de regeneração e ficava cada vez mais forte, aprendendo com cada embate com a feiticeira assassina.
Uma de suas armas era um veneno mortal que enfraquecera Grimalkin. Somente com a ajuda da minha magia, ela finalmente conseguiu matá-lo. Agora ele tinha uma nova existência nas trevas, e eu era seu alvo. Eu esperava entrar no mundo inferior sem ser descoberta por ninguém além de Pan. Que tola eu fui. As criaturas estavam alertas aqui, e esse monstro já havia me encontrado. Eu não queria usar minha magia. Era um recurso limitado, e talvez eu precisasse dela mais tarde. Não apenas isso. Cada uso de magia negra me aproximava de ser uma bruxa malevolente de pleno direito, com um coração de pedra. Isso era o que mais me preocupava. Mas aqui eu não tinha escolha. Decidi ser econômica com meu poder e usar o mínimo. Eu exerci minha vontade e uma névoa espessa começou a se formar no caminho, para que eu não pudesse mais ver o Crete. Acrescentei a isso um feitiço de atordoamento. Eu não sabia o quão eficaz isso seria contra uma criatura assim, mas em segundos ela uivou novamente. Mas não o grito cruel e triunfante de um caçador, mas um lamento confuso. Sem saber quanto tempo sua confusão duraria, retomei minha corrida, deixando a neblina e o Crete bem atrás de mim. Eu rapidamente tive outro motivo de preocupação. Agora eu podia ver o fim da trilha à minha frente. A linha branca de pedras simplesmente parou. E além dela, não havia nada além de escuridão. E se eu tivesse ficado presa em um espaço entre os territórios? O caminho que eu segui acabava em nada? Eu pensei. Então eu vi um penhasco escuro e rochoso e vi que um caminho branco não terminava. Afinal, afundava na abertura estreita de uma caverna. Essa era a entrada para o próximo domínio? Uma luz amarela brilhava do lado de dentro. A menos que eu estivesse enganada, era a luz bruxuleante de uma vela. A que isso pertencia? Cautelosamente, cheguei à entrada e parei, olhando para dentro. Um par de vívidos olhos azuis de safira me encaravam. Eu vi uma garota da minha idade. Seu cabelo preto estava cortado curto e ela tinha uma pequena tatuagem na bochecha esquerda, de um urso. Ela estava sentada de pernas cruzadas no chão, levantando as mãos em minha direção. Ela havia sido mutilada. Suas mãos estavam pingando sangue, e a causa era terrível. No lugar dos polegares, restavam apenas 2 tocos sangrentos. Você deve ser Alice, ela disse. Meu nome é Thorne.